Ok, vamos resolver o desafio 1. Este exercício está pedindo um programa que leia o tempo em minutos e a concentração em mol por litro do ciclo propano. Depois, ele quer que na lista de concentração do ciclo propano gera valores do seu logaritmo natural. E com isso, essas duas listas de logaritmo natural da concentração do ciclo propano e do tempo em minutos, vamos gerar um gráfico scatter pela biblioteca matplotlib .pyplot. Então, a primeira linha que precisamos fazer é declarar as listas vazias que vamos gerar dentro da estrutura de repetição, que é a concentração em tempo. Vocês podem notar, eu acredito que eu não apresentei essa maneira de utilizar a declaração de variáveis, mas você pode adicionar mais de uma variável dessa maneira. Você escreve o nome da variável, e você separa por vírgulas. Nesse caso, ela não vai entender como uma tupla. Agora, uma vez declaradas as listas vazias, podemos começar a montar a estrutura de repetição. While true, dois pontos, indentação, e aqui dentro vamos colocar os inputs que vai receber. No caso, não pode ser concentração e tempo. Por mais que sejam variáveis locais, se eu colocar o mesmo nome das listas, ela vai salvar um valor float ao invés de uma lista. E isso daí vai gerar problemas na hora de querer adicionar esses dados propriamente na lista. Então, concentração, vamos receber o dado de concentração e tempo. Só que com nome de variáveis diferentes. Eu vou chamar de dados 1 e dados 2. Vamos manter a mesma estrutura, utilizando float. Queremos receber float dentro do input. E agora, vamos escrever um texto aqui dentro. Concentração, vou simplesmente escrever concentração mesmo. Dois pontos, espaço. E aqui também tem. É verdade. Falta informar a unidade de medida que é determinante para o resultado final. Mol por litro. Ok? Leitura dos dados. Uma vez lidos os dados, precisamos já de cara adicionar a lista. Adicionar a lista. Concentração, ponto append. Dados 1. Concentração. Agora, quer dizer, tempo. Ponto append. Dados 2. Pronto. A partir desse momento, construímos uma estrutura de repetição que vai coletar os dados. E agora vamos criar uma resposta para poder sair deste looping aqui. Então a resposta, vamos escrever um input, finalizar programa, finalizar coleta de dados, melhor. Digite S de sim para finalizar. E aqui a estrutura de decisão.
colocando um método para normalizar, certo? E aqui S maiúsculo, break, finalizando o processo. E agora vamos construir outra estrutura de repetição. Porque o que acontece? Nós temos uma lista chamada concentração. Mas, se você... Vou utilizar até o exemplo anterior. Eu não fechei o Jupyter, então provavelmente está ainda salvo. Aqui é uma lista, certo? Ou melhor, vou criar uma lista aqui de exemplo. Uma lista de exemplo aqui, L de lista, e vou criar uma lista nova aqui. E vamos supor que eu quero multiplicar isso por 2. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai repetir os itens da lista. Ele não vai executar uma operação matemática entre cada item. Isso é um problema. Porque agora, utilizando listas, precisamos acessar cada item dessa lista para executar o comando da biblioteca math para calcular o logaritmo. E por isso eu disse que precisamos construir uma nova estrutura de repetição. E essa estrutura de repetição precisa ser criado uma nova lista, que eu vou chamar de LN, que seria o logaritmo da concentração. E também preciso ter um contador, e eu vou explicar logo mais. E agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos adicionar esta lista, utilizando o método append, os dados da lista de concentração. Mas também precisamos calcular o valor dela, cada valor em um logaritmo. Então, o que nós fazemos? Concentra campo. E aqui dentro vai ter o nosso contador. Porque o que é isso? Isso daqui é eu vou, através do índice, acessar cada item dessa lista. E a partir desse momento, eu vou calcular o logaritmo. Como que eu vou calcular o logaritmo? Vocês aprenderam nas aulas passadas. Pode importar um NumPy. Claro, com o NumPy, todo esse procedimento pode ser cortado. Eu vou explicar logo mais. Mas eu quero ensinar na lógica da estrutura de repetição. Então, aqui, a partir do momento que eu chamo a biblioteca math, eu tenho a biblioteca. Quando aperto o ponto, vai carregar todos os métodos, logaritmo, e aqui dentro eu vou colocar tudo isso aqui. Certo? E a partir do momento que eu faço isso, ele vai entrar na estrutura de repetição e ele vai adicionar o logaritmo de cada item. Mas precisamos que esse contador vai de 0 até um determinado valor. E como nós vamos fazer isso daí? Vamos somar n mais 1, como nos exemplos de sequência numérica. Dessa maneira, esse índice vai aumentando. Mas como vamos tornar
esse looping de uma maneira que ele estopa bem no momento que acaba todos os itens da lista. Então, ao invés deste condicional aqui, você apaga, eu escrevi erroneamente, mas vamos consertar. Vamos utilizar a mesma lógica que a mesma lógica que utilizamos no exemplo de sequência numérica. E para isso, para saber quantos elementos da lista foram adicionados, nós vamos utilizar a função len, porque a len vai retornar a quantidade de itens dessa lista. Então, se eu colocar len e concentra cão aqui, ele vai, da mesma maneira, rodar o código como lá no exemplo 1. Dessa maneira, podemos calcular o logaritmo. Só tem mais um detalhe aqui. Aqui dentro disso tudo, precisamos fazer uma aproximação com o round. Certo? É isso. A estrutura de repetição que podemos fazer aqui no nosso exercício. Então, eu vou transformar esse desafio em 2 vídeos, porque o vídeo está ficando um pouco longo. E na segunda parte, eu vou apresentar como ploto gráfico scatter e também vou mostrar que esta etapa aqui pode ser solucionado em 2 linhas. E vai ser a maneira que vocês vão trabalhar com variáveis compostas, realizando uma operação matemática em todos os itens de uma vez só. Então, eu te vejo na segunda parte do desafio.